Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então, nos vídeos de psicologia védica, a série, o primeiro módulo de psicologia védica, tem mais informações sobre essa questão da mente e a questão dos corpos. Módulo 3 de psicologia védica, que eu falo sobre os chakras, também fala bastante sobre isso que eu vou falar agora, ok? Isso está lá no meu canal e no meu site também tá. Mas, de uma maneira sucinta, a ideia do Ayurveda é que a gente tem 3 corpos mais densos e 2 corpos menos densos. O primeiro corpo, o mais denso de todos, é o corpo produzido a partir das coisas que a gente come, Annamaya Kosha. O corpo que a gente chama de corpo, ok? Esse daqui que a gente consegue segurar, certo? O segundo corpo é o Pranamaya Kosha. É o corpo que a gente consegue encostar, mas a gente não consegue segurar, ok? É o corpo respiratório, é o corpo bioelétrico, é o corpo energético. É o corpo onde estão as sensações. Por exemplo, às vezes você está andando na rua e você tem a sensação de que alguma coisa errada vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Você dá mais alguns passos e essa coisa errada acontece. Isso é o teu Pranamaya Kosha, vivenciando uma coisa que já está acontecendo energeticamente, mas que densamente aquilo ainda não aconteceu. Ok? O nosso terceiro corpo, ele é ainda mais sutil do que o segundo corpo, só que esse você consegue perceber, mas você não consegue nem encostar nele. Onde é que estão os teus pensamentos? Onde é que estão as suas emoções? Você pode falar, está tudo no cérebro. Mas na perspectiva do Ayurveda, isso também está no cérebro, mas está numa bolha maior, que é o que a gente chama de Manomaya Kosha, o corpo mental. Então o corpo físico tem um tamanho 1, o corpo energético prana tem um corpo relativamente 10, o corpo mental tem um corpo relativamente 100. Ele vai aumentando de uma forma de grandeza bastante exponencial, ok? No corpo mental estão as nossas emoções e as nossas impressões desta vida e de outras vidas. No Pranamaya Kosha e no Annamaya Kosha, que são os corpos mais densos, eles são basicamente corpos dessa vida. Corpo que é do Tiago e não é da alma que está por detrás do Tiago. Quando a gente chega no terceiro corpo, que é o corpo mental, a gente tem um imenso repertório de experiências de vidas passadas. Depois desse corpo, tem um corpo que a gente já não consegue nem direito tocar, nem direito sentir, mas a gente em algum grau consegue intuir ele, que é o Vijnanamaya Kosha, que normalmente é traduzido como corpo do intelecto, mas essa é uma péssima tradução. Esse é um corpo onde a gente começa a entrar em contato com a nossa alma, com uma sensação de brilho, com uma sensação de que tem clareza mental, com uma sensação de que na nossa cultura a gente chama de intuição. Teve uma intuição de que era para ir para não sei onde, e chegou lá, um monte de coisa aconteceu que não tinha a menor explicação racional para aquilo, mas você intuiu, sabe lá de onde, ok? Esse quarto corpo, ele muitas vezes ele é não percebido pela maior parte da população, porque você precisa estar com teus outros 3 corpos suficientemente equilibrados para que esse corpo consiga ser vislumbrado. Ele é mais sutil e ele é energeticamente mais refinado. Então, se você está muito acostumado a usar um copo de ferro para beber água, se você tiver um dia um copo de porcelana, provavelmente você vai quebrar ele, certo? Você tem que ter uma capacidade de estar mais ambientado com uma organização refinada da matéria para não passar por cima dela sem pisando nela que nem um elefante, ok? E ainda mais refinado do que esse corpo é o Anandamaya Kosha, que é o corpo de bênção, o corpo de bem-aventurança, o corpo de glória, onde você e o divino vivenciam a mesma única realidade, de que tudo é divino, de que tudo é perfeitamente divino, de que tudo é graciosamente divino. Esse corpo, Anandamaya Kosha, a gente vivencia, no geral, uma ou outra vez ali na vida, na hora do casamento, na hora do não sei o que, etc. e tal. Mas, a princípio, aquela emoção que você sentiu de tudo estar perfeito, de tudo ser completamente perfeito, de tudo ser absolutamente lindo, é a tua vivência no Anandamaya Kosha, que a princípio não foi aquele evento que causou, foi um evento que abriu uma porta para você chegar lá, ok? Mas a relação não é eventual, a relação é de você voltar à fonte da tua espiritualidade.
Bom, então esses 5 diferentes corpos, essas 5 diferentes níveis de densidade da matéria estão o tempo todo atuando. E o objetivo do yoga é a gente ter mais consciência do Vijnana e do Ananda Maya Kosha, os mais refinados. Existem várias e várias formas disso. E existem várias maneiras densas de sutilizar a nossa mente. Por exemplo, se você pegar um pau, botar na testa e ficar girando no chão, aquelas brincadeiras de criança, depois de um tempo a tua mente fica tonta, ela perde muitos referenciais, você fica meio aéreo. Isso pode fazer com que você tenha sensações diferentes, percepções diferentes da realidade do que eventualmente você teria sentado olhando para uma pessoa conversando contigo. Então a gente, quando é criança, a gente desenvolve várias artimanhas para fazer com que a nossa mente saia dessa identificação com os corpos mais densos e vá para os corpos mais sutis, ok? Conversando com fadas, etc. e tal. Até quando a gente tem uns 7, 8 anos de idade, a nossa mente está menos densa. Isso faz com que a gente consiga enxergar estruturas que existem num campo da mente, num campo psíquico, mas não existem num campo denso, físico. Então, na perspectiva do yoga, fada, gnomo, isso e aquilo, existe tudo no Mano Maya Kosha, mas não existe no Ananda Maya Kosha, não existe no Ananda Maya Kosha. Tá claro até aqui? Bom, então a ideia do Ayurveda e do Yoga é de que a forma mais segura de você acessar esses planos superiores é através de pranayama, através de mantra e através de meditação. Porém, isso não quer dizer que é a única forma. Na cultura védica, desde lá dos primórdios, existe o conceito de soma, que é um conceito de uma coisa material que te ajuda a conectar com esses planos superiores, com esses níveis divinos, ok? Soma normalmente é tido como uma planta ou uma mistura de plantas. E dentro das classificações assim dos efeitos com que soma faz no nosso corpo e o efeito que, por exemplo, a ayahuasca faz no nosso corpo, esses efeitos são relativamente próximos. Não estou dizendo que a ayahuasca é soma, mas eu estou te dizendo que ao longo de várias eras, diferentes povos foram encontrando plantas de poder. Ou seja, plantas que ajudam as pessoas comuns, além dos xamãs, a acessar níveis psíquicos mais refinados, ok? E nesses níveis psíquicos você é menos preso à matéria, que aí vem a ideia de viagens astrais. O nosso corpo quando a gente dorme, o nosso corpo do Prana Maya Kosha e do Mana Maya Kosha, ele fica menos grudado ao Ana Maya Kosha. Isso muitas vezes no sonho, a pessoa fala assim, nossa, eu fui num lugar tal, nossa, eu encontrei com a pessoa tal. O que está acontecendo? Muitas vezes são processos psíquicos dentro da mente, sendo digeridos impressões mentais que foram feitas durante o dia. Outras vezes são processos onde o teu corpo psíquico foi vivenciar a realidade em diferentes camadas, ok? Então, em um certo sentido, todo mundo pode fazer viagem astral dormindo, ainda que isso não seja tão frequente quanto você abrindo na internet possa parecer ser. Muitas vezes os sonhos são uma mistura entre processos psíquicos digestivos do dia e também processos psíquicos de expansão de consciência em níveis mais refinados, ok? Bom, então, quando as pessoas usam ayahuasca, isso e aquilo outro, são infinitas assim, variações de plantas que aumentam a nossa capacidade akáshica, aumentam o nosso nível de espaço na mente. E com o aumento do nível de espaço, a gente entra nos reinos mais microscópicos do Prana Maya Kosha e do Mana Maya Kosha. E posteriormente do Vijnana Maya Kosha e posteriormente ainda do Ananda Maya Kosha. Então a ideia do Ayurveda é assim, o mais microscópico dos microscópicos dos microscópicos é o Ananda Maya Kosha. Depois vem o Vijnana Maya Kosha, depois vem o Mana Maya Kosha, depois vem o Prana Maya Kosha e depois vem o
Anamaya Kosha, que é a realidade que, no geral, a nossa mente vivencia, certo? A gente, hoje em dia, com microscópio, nanoscópio, etc., horoscópio, já consegue chegar bastante no Pranamaya Kosha e alguma coisa no Manomaya Kosha. Mas a gente ainda tem uma mente muito newtoniana e cartesiana e pouco quântica. A partir do Pranamaya Kosha, a realidade fica quântica. E isso é completamente diferente da nossa realidade densa. É antagônica, é oposta. O que é verdade no Manomaya Kosha, em um certo sentido, de você poder estar em dois cantos ao mesmo tempo, isso ser perfeitamente viável, ou dois corpos ocuparem o mesmo espaço, isso no Manomaya Kosha é possível. Fora dali, ainda no Pranamaya Kosha, isso não é tão possível assim, certo? Então a nossa física, a nossa ciência ainda está muito longe do Anandamaya Kosha. Ela está assim, começando a se aventurar mais ou menos pelo Manomaya Kosha. E o Yoga é o conhecimento, além do Manomaya Kosha, ainda no Vijnanamaya Kosha e no Anandamaya Kosha. É um conhecimento dos níveis refinados, sutis da matéria, muito assustador, te diria, certo? Então só vale a pena conversar sobre isso para as pessoas que investigam cientificamente o mundo psíquico interno e não só investigam cientificamente o mundo psíquico externo, certo? A nossa ciência é uma investigação científica do Anamaya Kosha e no máximo do Pranamaya Kosha. A partir dali, o método científico cartesiano newtoniano não funciona. Você precisa ter um outro método científico, que é o método científico do yoga, de introspecção e de várias técnicas de fazer essa pesquisa no mundo do subjetivo. Então, quando a pessoa usa algum tipo de potencializador de akasha, seja oxigênio, seja o que for, a mente se sutiliza e ela vai entrando em pequenas filigranas, partículas de que existem todos um campo de realidade dentro de um átomo. Estou botando numa linguagem próxima ao que a gente consegue compreender. É como se dentro de um átomo existisse um universo. E com a tua mente naquele determinado tamanho, cada átomo é um sistema solar. Suponha, sabe? Só para você ter uma dimensão da coisa. E ali você vivenciar um monte de realidade que está impactando o nível mais denso. Só que impacta de uma forma muito sutil que a maior parte das pessoas não percebe. Então, esse uso de plantas de poder e etc e tal, ajuda as pessoas a acessarem esses campos de consciência. O problema é que vai rápido demais. E normalmente volta rápido demais e isso agrava vata. Certo? O yoga, ele reconhece que essa viagem astral, ela precisa você aprender a apertar o cinto de segurança, tá dentro de um avião seguro, porque se você faz isso sendo lançado na estratosfera, sem o devido balão de oxigênio, sem o devido componente externo de proteção, depois quando você voltar, às vezes você não vai voltar de uma maneira que você consegue continuar se reconhecendo ou se identificando com esse corpo. Isso pode gerar um monte de processo patológico psíquico. Então, viagem astral, etc. e tal, é uma coisa que pode deixar você esquizofrênico em um certo grau. Porque uma das principais funções do nosso arrancara é fazer você acreditar que você é isso daqui. Isso tem a tua validade. E quando você vai para os níveis mais sutis, você não é exatamente isso. Isso daqui é uma coisa que você está acostumado a olhar como sendo você. Então, não é que isso seja certo ou errado. É uma questão de que ser muito viajandão astral pode impactar a tua fisiologia de uma maneira bastante complicada em termos psíquicos. Ficou claro até aqui? Show? Namastê. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.